Vamos abrir as nossas Bíblias. Ok. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E no versículo 16 nós encontramos regozijai-vos sempre. No versículo 17, orai sem cessar. E versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agora, como nós dissemos antes, toda esta sessão está comprimida entre duas coisas. Uma é como nós vivemos de uma maneira que seja assim de grande benefício para o povo de Deus e como nós mesmos crescemos em santificação. Bem no centro disso, nós temos coisas como regozijai-vos. E esse regozijo só é possível se você conhece a Deus. E não me refiro simplesmente a alguma experiência, mas a crescer no conhecimento de Deus. E se você está realmente crescendo no conhecimento de Deus, compreendendo quem Ele é e o que Cristo fez por você e quem você é em Cristo, então é muito mais fácil regozijar em todas as circunstâncias. Mas conhecer o caráter de Deus não é só regozijar. Conhecer o caráter de Deus também leva à oração. Porque quanto mais você sabe sobre Deus, mais você entende sobre si mesmo. E quanto mais você entende sobre você, mais você entende que você é fraco e que Ele é forte. E o avanço do reino, seja no microcosmo da sua própria vida, ou o avanço do reino no macrocosmo do mundo, é uma impossibilidade absoluta. Se você pegasse todos os cristãos do mundo e pegasse todas as suas melhores forças, colocasse tudo junto, não podíamos avançar o reino uma polegada. Mesmo com os nossos dons, inteligência, eloquência ou a sabedoria humana, nem uma polegada. Tudo depende do movimento de Deus. E Deus prometeu mover. E não mover em relação à oração. Agora, o que eu quero dizer com isso? Deus é todo soberano e Ele fará a sua vontade. E nós podemos nos agarrar a isso. E nós devemos nos apegar a essa verdade central, mas do outro lado está outra verdade central que nos equilibra. Mesmo que Ele tenha decretado todas as coisas antes da fundação do mundo, você não tem porquê, você não pede. Há um elemento de mistério que não podemos explicar, mas não devemos ignorar ou substituir. Deus se move como resultado da oração do seu povo. Você diz, bem, Deus é meu protetor, Deus é minha fortaleza. Como o irmão Joel também bem assinalou nos últimos domingos, Deus é tantas coisas para nós, mas não pense que só porque você tem essas promessas, que então você deve permanecer passivo. Você deve clamar para que Deus seja a sua fortaleza em meio às dificuldades. Você deve buscar a Ele como seu baluarte em meio à provação. Quando houver necessidade, você deve invocar o seu nome. Sim, claro, haverá momentos em que não invocaremos o seu nome e Ele ainda será fiel. Ele ainda vai trabalhar, porque Ele cuida de nós. E Ele sabe do que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos. No entanto, você deve entender sempre, no fundo da sua mente, duas coisas. Primeiro, Deus é soberano e seus decretos serão cumpridos. 2, muitas coisas, todos os tipos de coisas. E mais especialmente, existem muitas realidades espirituais que não são uma realidade para mim porque eu não peço, eu não clamo. Então, na próxima semana eu vou pôr um fim a tudo isso, o estudo de 1 Tessalonicenses. Mas eu quero me concentrar por um momento um pouco mais na oração. E particularmente, eu quero que vocês olhem para a vida de oração, na vida de oração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acho que é absolutamente essencial. Por quê? Ele não é apenas Deus encarnado. Ele não é apenas Deus em carne. Ele não é apenas Deus, o Filho, mas Ele era um homem genuíno. E Ele fez o que fez quando caminhou nesta terra como um homem no poder do Espírito Santo. Muitas vezes pensamos que Jesus confiou totalmente em sua divindade e, portanto, todas as coisas eram fáceis para Ele. Se pensarmos assim, não estamos entendendo o Novo Testamento. Embora Ele nunca tenha deixado a divindade,
Ele era Deus no sentido mais pleno e estrito do termo. Você deve entender que ele deixou de lado os privilégios e os poderes da divindade. E o que ele fez neste planeta, ele fez como homem, ungido e capacitado pelo Espírito Santo. E, portanto, ele é o nosso exemplo. E você não pode usar simplesmente a desculpa. Bem, ele é o meu exemplo, mas não é realmente o meu exemplo, porque é claro que ele era Deus. Não, ele é o seu exemplo. E se você quiser seguir um exemplo, ele é aquele que você deve seguir. Então vamos apenas dar uma olhada na vida dele de oração e veremos como ele praticou essa oração sem cessar. Primeiro de tudo, vá para o livro de Marcos. Capítulo 1. Versículo 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado da alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam, tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Agora vamos apenas dar uma olhada em alguns dos antecedentes aqui no nosso texto, porque se você entende o contexto aqui, você vai entender o quão importante era a oração na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de tudo, quando olhamos para o livro de Marcos, muitas pessoas que estudaram todo o livro de Marcos vê ele assim como o evangelho de instantâneos. Instantâneos de fogo rápido. Você verá constantemente no livro de Marcos a palavra imediatamente. Imediatamente ele estava aqui, imediatamente ele estava ali, imediatamente ele fez isso, imediatamente ele fez aquilo. Na verdade, eu desafiaria a se sentar um dia e ler todo o livro de Marcos de uma só vez, e eu garanto que você vai ficar exausto. Não porque o livro seja tão longo, mas apenas por seguir o nosso mestre. Quero dizer, ele está ocupado. Ele está ocupado. E você precisa entender isso. Além disso, eu quero que você olhe para algo. No versículo 32, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios. Agora, duas coisas. Primeiro, anos atrás, em uma área lá do Peru, nas montanhas dos Andes, chamada Ayabaca, em Buen Pueblo, em uma pequena cidade com o nome de Santa Rosa, cerca de 1.100 homens da montanha, pessoas da montanha se reuniram lá para uma conferência. E aconteceu de eu levar comigo um médico. Na verdade, o cara que me discipulou quando eu estava na faculdade. E apenas assim, um ano mais velho do que eu, o Dr. Mike Martin, de Towson. Bem, nós caminhamos até esta cadeia de montanhas e eu estava ensinando no primeiro dia, e então algo terrível aconteceu. Todos descobriram que ele era médico. Agora, ele quase não tinha remédios, nem instrumentos. Não importa. Para aquelas pessoas, esta era a única oportunidade, a maioria deles teria que encontrar um médico. E aquelas pessoas amáveis, gentis e sempre corteses lá das montanhas, com quem eu trabalhei por muitos anos, quase me tornei uma turba. Eles literalmente pararam na porta, uma linha que atravessaria assim, o acampamento inteiro. E eles ficaram lá de manhã até a noite, apenas esperando uma possibilidade de encontrar o médico. E nem é preciso dizer que por 3 dias o meu amigo Dr. Mike Martin tentou ministrar a essas pessoas. Ele estava totalmente exausto. Ele teve que sair à noite. Eu tive que guiar ele pelo acampamento à noite para que ele pudesse ir ao banheiro, porque se alguém o visse lá fora, imediatamente uma multidão ia se reunir. E eu não quero usar a palavra violento, porque seria errado retratar as pessoas dessa maneira. Mas eles estavam desesperados para obter ajuda. Isso literalmente o exauriu. E é isso que nós vemos sobre Jesus aqui. Isso é exatamente o que nós vemos no texto. Mas ainda mais, Mike estava ministrando, não na carne,
Mas ele estava ministrando com respeito aos meios naturais. Ele estava usando a ciência da medicina para ajudar as pessoas. E isso o esgotou. Mas aqui nós vemos outra coisa. Nós vemos meios espirituais. Você se lembra quando alguém veio por trás de Jesus e o tocou? E ele imediatamente se virou. Por quê? Porque, como na King James diz que ele percebeu imediatamente que havia saído virtude dele. Aquele poder saiu dele. Sim. Agora, eu não acredito que qualquer um de nós se colocaria ao lado de Jesus dizendo que passamos um dia curando pessoas e expulsando demônios. Mas eu posso te dizer o seguinte. Você passa várias horas ministrando, até mesmo aconselhamento, e isso irá literalmente desgastar você. Eu ouvi dizer que psicólogos disseram que 1 hora de pregação intensa é equivalente a 8 horas de intenso trabalho mental. E eu acredito nisso. Então aqui nós temos um homem, ele está expulsando demônios, ele está curando os enfermos, virtude está saindo dele. Então, o que nós vemos? Versículo 35. Tendo-se levantado alta madrugada, foi para um lugar deserto ali e orava. Então ele ministrou, tenho certeza que eles basicamente tiveram que fechar a porta, talvez até meia-noite, talvez até mais tarde, na parte da madrugada. E ainda o que nós vemos? Ele levanta no início da madrugada, alta madrugada, enquanto ainda estava escuro. Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar isolado e estava lá orando. Agora, eu não quero acumular sobre vocês algum tipo de culpa. Isso os faria dormir 2 horas por noite. Não é errado quando você tem ministrado assim por muito tempo e você vai para a cama às 1 da manhã. Não é errado ficar na cama até às 8 da manhã. Nós precisamos dormir. Isso está certo. Não estou tentando ensinar que se você é espiritual, você só vai dormir 2 horas por dia. Eu estou apenas tentando usar isso para apontar a importância da oração na vida do Deus homem. Não havia ninguém neste planeta tão santo quanto ele. Ninguém tão cheio do Espírito Santo quanto ele. Ninguém com um conhecimento tão perfeito a respeito de Deus. Ninguém mais se conforma à imagem de Cristo. E ainda ele viu que para cumprir o ministério que foi dado a ele como Messias, ele teria que se levantar e orar. Agora você diz, bem, o ministério não foi dado a mim. Sim, tem. Se você é cristão, o ministério foi dado a você. Na verdade, eu não gosto de fazer essa divisão entre secular e sagrado na vida dos seres humanos. O ministério foi dado a você, toda a sua vida é um ministério, cada oportunidade é um ministério. Seja para o corpo de Cristo ou para alguém que não conhece a Cristo. Para quem te ama, para quem te odeia, tudo é ministério. Voltar para casa, para sua família é um ministério, tudo é um ministério. E esse tipo de vida cobra o seu preço de um homem, de uma mulher. E a menos que você seja revigorado em oração, você será acabado. Você nunca terá o que é necessário para ser um instrumento útil de Deus. E isso é provado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, veja o que ele diz, versículo 35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ele orava. Isolado, lugar isolado, deserto. Especialmente, esta é uma boa palavra para os jovens, quem pode estar pensando sobre ministério e tal, que estão interessados nas coisas de Deus. Há uma qualidade que você deve possuir. Você deve ser um homem que consegue ficar sozinho. Os homens de Deus não vivem sozinhos durante toda a sua vida. Eles não são lobos solitários. Eles não são alguém que fica sentado em uma montanha e visitando uma comunidade uma vez por ano apenas para dizer se arrependam. Nós devemos estar entre as pessoas como Cristo estava entre as pessoas. Mas se nós quisermos estar entre as pessoas com algum tipo de eficácia, nós devemos ser o tipo de homem, o tipo de mulher que pode assim se afastar da multidão
até mesmo se afastar de irmãos e irmãs em Cristo, em comunhão maravilhosa. Nós precisamos de pessoas que possam se afastar e estar com Deus. E isso é o que marca um homem. E isso é tudo que há para fazer. Você pode ver um homem ou uma mulher com uma grande quantidade de conhecimento, conhecimento adequado, conhecimento assim, teológico, conhecimento reformado. Talvez até cite todo o livro de Romanos. E ainda assim, sinta que eles não estão ficando a sós com Deus. Eles não passam tempo a sós com Deus. Um psicólogo, de novo, eu acho que foi nos anos 70, e provavelmente é uma das poucas coisas que eu concordo no que diz respeito à psicologia, ele disse isso: ocupado não é do diabo, é o diabo. E muitas pessoas hoje em dia estão muito ocupadas. Muitos cristãos estão tão ocupados que eles não conseguem se afastar. E porque eles não se afastam, eles nunca desenvolvem o que Paulo está falando em 1 Tessalonicenses. E essa é a capacidade de orar sem cessar. E aqui nós vemos o nosso Senhor em um lugar isolado, deserto. Não sei o que é, não consigo definir, mas eu sei o seguinte. Como li em Homens e Mulheres Piedosos ao longo da história da igreja, descobri que em muitas coisas eles diferem. Na personalidade, não nos fundamentos da fé, mas em algumas das questões secundárias da fé, na personalidade, no estilo de vida, nos lugares onde viveram, o status econômico que alcançaram, tudo muito diferente. Mas eu encontro um denominador comum entre todos aqueles que foram poderosamente usados por Deus. E isto é, eles viram a necessidade de se afastarem e ficarem a sós com Deus. Como vemos o nosso Salvador aqui, agora, neste texto. E isso não é apenas para o pregador. Não é apenas para o estudante da Bíblia. É para todos. Todos. É para a mãe de casa, é para o pai sobrecarregado no trabalho, é para o aluno que se assenta e que não pode continuar debaixo desse tipo de pressão. Todos devem passar um tempo a sós com Deus. E é isso que marca. E é isso que marca. Depois de um tempo, você pode simplesmente dizer: essa pessoa passa tempo com Deus. E não há maneira de contornar isso. Não há maneira de contornar isso. Agora, diz que Jesus se levantou, alta madrugada, ele foi para um lugar deserto e ali ele estava orando. Ele estava orando. Olha, eu ouvi pessoas dizerem: eu daria qualquer coisa para ter estado lá quando Paulo pregou no Areópago. Eu teria dado qualquer coisa para estar lá na promulgação da lei. Bem, se eu tenho que admitir, se eu pudesse estar em qualquer lugar, eu gostaria de ver o meu Salvador morrendo pelos meus pecados. Mas depois disso seria nem mesmo ouvir o meu Salvador ensinar, mas para ouvi-lo e vê-lo orar. Não é surpreendente que os seus discípulos tenham vindo a ele e disseram assim: nos ensine a orar? Isso é algo, quando eu estou fazendo uma conferência de pastores ou algo assim, eu vou perguntar aos pastores assim: alguém já veio até vocês, depois de ter observado a sua vida de oração, e perguntou para vocês: você poderia me ensinar a orar como você ora? Jesus era um homem de oração. A senhora Bethany Jones, esposa do Dr. Martin Lloyd Jones, disse: você não pode entender o meu marido como ele é, como evangelista ou expositor, a menos que você entenda antes de tudo que ele era um homem de oração. Eu estou dizendo para vocês, e eu quero que vocês me escutem. Todos vocês, especialmente aqueles que estão pensando em entrar no ministério, me escutem. Esta não é uma opção. Isso não é algo para adicionar. Você não será útil ou tão útil à parte da oração. Montanhas descem e são lançadas no mar por intermédio da oração. As fortalezas são destruídas por intermédio da oração. A batalha é vencida em oração.
Você pode ser bonita, pode ser eloquente, pode ser inteligente, você pode ter todas as coisas dispostas em uma fileira, você pode ser uma maravilha no púlpito no que diz respeito às pessoas que dizem assim, ó, não foi estranho, não foi bonito, não foi cativante, não foi. Mas eles não dirão, não fomos transformados. Se não tivéssemos sido transformados, nossos corações não queimaram dentro de nós. É oração, irmãos e irmãs. É oração. É oração. É oração. E é mais oração. Agora, observe a resposta daqueles que o seguiram. Versículo 36. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Olha, de uma forma muito pequena. Quase acho que posso ver nesta passagem, por causa de coisas que aconteceram na minha própria vida. Irmão Paul, por que você está orando? Você não sabe que há necessidades aqui? É hora de você, quer dizer, são mais 10 minutos e você deve pregar. Há pessoas aqui que precisam de aconselhamento, você não se importa? Você está apenas aqui sozinho com Deus? O que você deve entender é o que Cristo entendeu. Foi o fato de estar sozinho com Deus que o tornou eficaz quando ele estava com o povo. Você entende isso? Mais tempo com Deus, mais tempo com Deus. Não porque queremos menos tempo com as pessoas, mas nós queremos isso quando o nosso tempo está com as pessoas. O poder e a graça são multiplicados. Você está entendendo? Ficar a sós com Deus. Ficar a sós com Deus. Agora, vamos um pouco mais adiante, vamos percorrer rapidamente. Eu quero ir para o livro de Lucas e levá-los vocês até lá por um momento. Agora, irmãos e irmãs, Lucas é um livro incrível. É incrível. Existem várias coisas que nós podemos enfatizar no livro de Lucas. Mas duas coisas que realmente se destacam para o nosso propósito aqui, e uma é a sua ênfase no Espírito Santo. E a outra é a sua ênfase na oração. E eu não acho incomum que essas duas coisas estejam juntas no livro de Lucas. Porque existe uma relação direta entre alguém permanecer e andar no poder do Espírito e oração. Permanecer em oração, permanecer na palavra, capacita a pessoa a permanecer no Espírito, andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito. Existe algo sobrenatural na nossa vida cristã. E há 3 opções. Você pode fingir que não existe. Em segundo, você pode fingir que entende, mas não entende. Ou terceiro, você pode orar para que isso se torne uma realidade na sua vida. Lucas capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Isso é magnífico. É magnífico. Olha, geralmente, nas imagens que eu não aprovo, que são assim, fotos de Cristo no batismo, você enxerga Cristo sendo batizado, e talvez haja alguma referência, pequeno movimento assim na mão ou algo assim, isso faria você pensar que ele estava orando, mas tudo o que a maioria das pessoas pensa é que ele foi batizado e o Espírito desceu sobre ele, mas ele foi batizado e ele estava orando. Qual é o intervalo entre o batismo e a oração? Foi ao mesmo tempo? Nós realmente não sabemos, mas saiba disso. Este era um homem de oração. Deus em carne, mas um homem de oração. Um homem de oração. Um homem de oração. Foi a sua respiração. É o que saiu dele.
E posso dizer que definitivamente, não no mesmo grau, mas eu tenho tido sorte ao longo da minha vida para conhecer assim, homens e mulheres que eram assim. Parece assim que cada respiração dessas pessoas era uma oração a Deus. E embora os seus nomes possam nunca estar em destaque na conferência, eu diria que na glória os seus nomes são bem conhecidos. Porque não é nada ter seu nome conhecido em uma conferência. A pergunta que Haverhill costumava nos dizer era esta: seu nome é conhecido no céu e seu nome é conhecido no inferno? O céu ouve o seu nome e fica satisfeito? O inferno conhece o seu nome e estremece? Jesus foi um homem de oração. E eu quero encorajar vocês nisso. Em toda a sua obtenção, em toda a sua aquisição, em toda a sua aquisição de experiência. Veja isto. Aprenda a orar. Aprenda a orar. Agora vamos prosseguir para algo que nos daria assim, mais um pouco mais assim, para nos agarrarmos. Vai para Lucas capítulo 5, 5:16. No versículo 15 ele diz: porém, o que dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para ouvir e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Olha, o que é muito comum? Um jovem, uma jovem se tornam cristãos. Deus faz uma obra na vida deles. Eles se entregam, pela graça de Deus, à oração e ao estudo da palavra. E prosperam no conhecimento de Deus e na utilidade de Deus. E logo o nome deles é conhecido. E as pessoas estão pedindo-lhes para pregar em lugares diferentes. E o que eles fazem? Eles desistem daquilo que os colocava em posição de serem usados por Deus. Eles desistem do seu tempo a sós com Deus. Jesus não. Veja a sabedoria. Diz aqui muito claramente: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Havia grandes multidões se reunindo para ouvi-lo e serem curadas por ele. Havia necessidades válidas, mas o próprio Jesus. Agora olha isso, a ênfase na sua pessoa. Enquanto todo mundo clamava, enquanto ninguém se conseguia ver a necessidade, ele deveria estar lá fora, deveria estar apenas entre as pessoas, mas ele mesmo sabia que era melhor. E ele iria escapar. E ele escapava e orava. Agora, eu não quero dar muita importância a essa palavra aqui, não. Mas toda a ideia é essa, tipo escorregar. Quero compartilhar com vocês algo que acho que será muito útil. A maioria das pessoas quer ir de 0 a 70. E se eles não podem fazer isso, eles não fazem nada. Olha, você ouve uma mensagem como a que estou pregando nesta noite. Bem, eu preciso orar 1 hora, eu preciso orar mais, eu preciso ter mais cuidado na noite quando eu não consigo dormir e levantar assim, buscar o Senhor e todas essas coisas, mas pode estar além de você agora. Talvez você não ore muito, exceto durante o jantar ou algumas outras coisas. Então eu não espero que você saia esta noite e mantenha uma vigília noturna até o amanhecer ou até a madrugada, enfim. Mas uma coisa que eu aprendi, porque é a minha personalidade também, ou fazê-lo até o fim ou não fazê-lo de jeito nenhum, se afastar, ir embora. Talvez 5 minutos aqui, 5 minutos ali, 10 minutos aqui, 10 minutos ali. Você vem entre as aulas e tem 10 minutos de sobra. Escape! Você está trabalhando no escritório e há um pouco de tempo ocioso. Escape! Refeições sendo preparadas em casa e você chega na sua casa 10 minutos mais cedo. Ainda dá tempo. Escape! Escape! Aprenda que a comunicação com o Senhor é contínua. Quando um cliente entra no seu escritório e se dirige para a sua porta, você pode ver a sombra dele do outro lado do vidro. Escapulir, mesmo que seja 15 segundos assim: Senhor, olha, você é sábio. Escape, escape. Passe algum tempo com ele, escape. Pegue aqueles pequenos momentos que estão perdidos. Olha, é dito que algumas pessoas não ordenam o seu dia de forma alguma. Outras pessoas que têm um pouco mais de sucesso irão dividir suas horas de trabalho em 2, manhã e após o almoço.
As pessoas que estão realmente com a bola irão dividir o tempo delas em segmentos de 1 hora. E então descobrimos, os principais executivos do mundo dividem suas horas em intervalos de 5 minutos. Então, se eles terminarem uma reunião em 55 minutos, programado para 1 hora, eles têm outra coisa para fazer nesses 5 minutos. E no final do dia, eles se recuperam 3 horas ou mais, que a maioria das pessoas acaba perdendo. Escape! Faça uma nota e diga, sabe, eu estou perdendo esse tempo aqui de qualquer maneira, então o que eu vou fazer quando eu estiver esse tempo? Eu vou meditar nas Escrituras. Estar consciente assim do Senhor enquanto eu medito nas Escrituras. Ou eu vou orar a Ele, eu simplesmente vou escapar. Você vai ficar surpreso com o quanto isso vai significar na sua vida. Agora, vamos dar uma olhada em Lucas capítulo 6. Versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. O que é isso? A escolha dos 12. A escolha dos 12. Não deveríamos apenas esperar que o Espírito Santo apenas dissesse a ele, aquele. Não, aquele. Quero dizer, não faz muito mais sentido na economia de Deus, porque ele deveria passar a noite inteira em oração. Ele não deveria apenas confiar no fato de que Deus irá conduzi-lo? É aí que há soberania. Uma visão doentia de soberania iria bagunçar você. Ele não deveria simplesmente presumir que Deus vai apenas dizer a ele. Não é isso que o nosso Senhor faz. Ele passa a noite em oração e está tão intimamente associado à escolha dos 12. Nós devemos acreditar que pelo menos esse foi o tema principal em sua busca ao Senhor a noite toda. Às vezes eu penso, e não sei quantas palavras eu poderia extrair do dicionário de sinônimos aqui, quanta arrogância, presunção, orgulho atroz eu demonstro quando eu tenho que tomar uma decisão para o ministério e eu não demoro sequer 1 hora. Como isso é tolo e perigoso! Apenas atribuir outro à soberania de Deus. Ele não vai anular qualquer decisão tola que eu tomar. Não é assim que o nosso Senhor via a vida dele. E não pense que se trata apenas de dirigir esta igreja, ou dirigir a Hot Cry, ou algo super espiritual, assim. Eu estou falando sobre todos os aspectos de nossas vidas, seja negócios, ou escola, ou certas decisões pessoais que nós temos que tomar. Sim, sabemos que a soberania abrangente de Deus pode nos dar confiança, mas nunca podemos presumir isso. Nunca. Mas devemos buscá-lo. Não devemos confiar no nosso próprio entendimento, mas em todos os nossos caminhos reconhecê-lo. Agora, veja Lucas capítulo 9, versículo 18. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Agora, acho que há algo interessante aqui. Foi enquanto ele estava orando que o Pai revelou a ele a necessidade de fazer essa pergunta. Que o Senhor deu a ele uma visão sobre o que os discípulos estavam pensando e o que precisava ser esclarecido. Será que foi naquele momento de oração que o Senhor o inspirou? Faça essa pergunta. Porque nunca se esqueça, embora ele fosse uma divindade no sentido mais estrito do termo, ele era Deus o Filho, Deus em carne. Ele fez tudo o que fez pelo poder do Espírito Santo, confiando totalmente em seu Pai e a revelação de seu Pai por meio do Espírito Santo. Você está entendendo isso? O que este mundo precisa, meu querido amigo e mentor, Anthony John Snyder, ele pregou aqui um tempo atrás, e eu nunca vou me esquecer de algo que ele disse: todo mundo está falando sobre paixão. Alguém precisa se levantar e falar sobre cautela. Porque a sua paixão pode te trazer muitos problemas se você não tem discernimento. E não é o discernimento que é necessário hoje em dia. Quero dizer, discernimento doutrinário. Eu quero dizer discernimento com respeito a como realizar o seu ministério. Quero dizer discernimento quando você está no meio de uma conversa com alguém no campus e você precisa saber, devo prosseguir ou devo recuar com paciência?
E de onde vem esse discernimento? Sim, vem de renovar a nossa mente na palavra de Deus. Mas também vem da oração. Da oração. Da oração. Conforme você mede a importância da revelação, e eu acredito na revelação nas Escrituras, conforme você mede a importância disso, estima isso e responde corretamente estudando a palavra de Deus, e Ele lhe dá mais conhecimento e mais discernimento, eu penso o mesmo na oração. Que de alguma forma os nossos sentidos são intensificados por estar na presença de Deus. Que quanto mais nós ficamos à porta dele, mais nós permanecemos no seu quarto. Quanto mais nós entendemos, até sobre as coisas ocultas, e as coisas são trazidas à luz e o discernimento é concedido. Olha, eu estava tentando, nas últimas semanas, acabei de lidar com todas as passagens do Antigo Testamento que usam a palavra cálice. Porque o nosso Senhor bebeu o cálice amargo. O nosso Senhor disse, passa esse cálice de mim. Voltando a olhar todas as passagens, ele fala do cálice como a ira de Deus. Então, cada detalhe é diferente. Nessas passagens, isso pode me dar mais entendimento no que o nosso Senhor sofreu quando ele morreu naquela cruz. E na viagem de volta da Califórnia essa semana, eu estava sentado lá e havia muito barulho assim no avião, que eventualmente eu só tive que assim, desligar meu computador, desligar ele e dizer, desisto. Simplesmente não há como fazer isso aqui. Muito barulho. E eu acredito que esse é um dos maiores problemas no evangelicalismo moderno. Muito barulho. Às vezes eu só quero dizer, será que todo mundo pode calar a boca? Para que pudéssemos ouvir. Vocês estão entendendo isso? Havia um poema que dizia, fracos da jornada, os longos dias que passam, falando sobre o Senhor vindo do deserto e da tentação. Fraco pela viagem, os longos dias que passam, faminto para adorar, para se juntar ao louvor. Mas o choque encontrou com a raiva que queimou em seu rosto quando ele entrou na terra devastada daquele lugar estéril, falando sobre entrar no templo. Então o poema continua onde ele amarrou algumas cordas. Ele os derrotou. Então diz, o barulho e confusão deram lugar à sua palavra. Enfim, silêncio sagrado para que Deus pudesse ser ouvido. Você já praticou o silêncio? Agora eu sei que alguém provavelmente vai ouvir isso no YouTube e tentar distorcer para dizer que eu me juntei aos místicos. Não, eu não me juntei aos místicos. Eu estou apenas dizendo aos cristãos, há uma grande vantagem em simplesmente calar a boca. Em estar sozinho diante de Deus e meditar na sua palavra e sentar em silêncio. Você está entendendo? Eu tive um professor que me disse uma vez, ele disse, pô, eu vou ficar assim com você até que eu possa colocar você no meio de um campo de 100 acres e você poder sentar tão quieto ouvindo a Deus, você vai ouvir uma lagarta andando por uma folha. Você está entendendo? Tipo isso. Isso é tão importante, irmãos. Quieto. Quieto. Agora, vamos continuar. Veja o capítulo 11. Temos apenas mais 2 passagens, então continuaremos. Lucas capítulo 11, versículo 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Leonardo Ravenhill costumava contar uma história e eu acho que identifiquei o homem, mas não vou dar o nome dele. Você provavelmente não o reconheceria de qualquer maneira. Não tenho certeza, mas pelo que eu sei sobre este outro homem e o que Ravenhill disse, acho que eu sei quem é. Acho que realmente o conheço. Mas Ravenhill disse que encontrou este homem uma vez enquanto ele estava orando. E ele simplesmente ficou lá, com medo. Então Ravenhill disse, saí da sala e saí de costas. E alguém disse,
Por que você recuou? E Ravenhill diz, porque você não dá as costas à realeza. Ele era um homem humilde, mas de joelhos. Mas ele havia passado tanto tempo na sua vida sozinho com Deus, ele sabia que este homem era um príncipe diante de Deus em oração. Então observe que diz aqui, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu. Eu acredito bem, nós sabemos, houve momentos em que eles olharam para Jesus e ninguém queria fazer outra pergunta para ele. Ninguém queria incomodar ele. Eu acho que se houve um tempo em que os homens olhavam para algo sagrado, foi quando aqueles discípulos olhavam em volta de uma árvore e viram o seu mestre orando. Eles viram o seu mestre orando e eles sabiam, fora dos limites, não interrompa esta comunhão, é sagrada. Que os nossos filhos vejam isso em nós quando oramos. Que os outros saibam que há um silêncio que cai quando abrimos a nossa boca para falar com Deus. E meu amigo, você não pode memorizar isso, você não pode tirar isso dessa retórica. Você só consegue isso quando está sozinho com Deus. Você está entendendo? Agora também diz, ensina-nos a orar. Já mencionei isso, então não precisamos nos aprofundar muito. Mas pense nisso. Jesus fez algumas coisas extraordinárias. Ele expulsou demônios, mas os discípulos nunca disseram, nos ensine a expulsar demônios. Ele curou os enfermos e ressuscitou os mortos, e os discípulos nunca vieram a ele e disseram, o Senhor pode nos ensinar a ressuscitar os mortos, como o Senhor fez? Mas aqui nós vemos que a oração deve ter sido a coisa mais extraordinária na vida de Jesus. Porque eles disseram, Senhor, uma coisa nós vamos pedir a Ti, que o Senhor nos ensine a orar como o Senhor ora. Agora, deixa eu colocar uma observação lateral muito importante aqui. Como você aprende a orar? Bem, primeiro, deixa eu dar uma resposta banal e depois explicar ela. Como você aprende a andar de bicicleta? Você apenas entra em uma e pedala? Como você aprende a orar? Você ora. Mas então, temos que ter cuidado, não é? Andar de bicicleta é uma coisa natural, orar é uma coisa espiritual. Você está entrando na presença de Deus, você está invocando o nome do Senhor. E há muitos avisos nas Escrituras de que devemos fazer isso corretamente. Então, como você ora? Bem, eu tenho alguns irmãos que acredito que são sinceros no desejo deles de orar, mas eu acho que literalmente eles foram longe demais. Eu conheço irmãos que têm tanto medo da experiência e tanto medo de dizer algo errado na presença de Deus, que a vida de oração deles é simplesmente ler as orações das Escrituras. Quando eles querem orar, eles vão à Escritura, encontram uma oração que seja o que eles queiram dizer a Deus, então eles leem para Deus. Agora eu respeito o desejo deles, o seu desejo de ser ortodoxo, eu respeito sua paixão por estar correto, mas não é assim que nós oramos. Você diz, bem, como então nós oramos? Bem, deixa eu dar uma ilustração. Quando eu era jovem, eu conheci Alexander Maclaren, que era um grande expositor. Ele era conhecido por passar 60 horas em um sermão. Eu li muito sobre Alexander Maclaren, que comecei a perceber, eu estou juntando frases e usando preposições e seguindo uma ordem lógica, assim como Alexander Maclaren. É como se ele assumisse. Então, me deparei com R.C. Sproul. E eu ouvi as suas consequências das ideias, a santidade de Deus, e a sua lógica é tão maravilhosa, o seu raciocínio é tão impecável de muitas maneiras. E eu percebi, eu estou começando a me parecer com R.C. Sproul. Talvez não pareça com ele, estou começando a soar como ele, até para mim mesmo. Eu estou começando a fazer certas coisas e raciocinar de certas maneiras. Agora, como você aprende a orar? Leia as Escrituras. Leia os mandamentos das Escrituras. Leia a vontade de Deus nas Escrituras. Leia quem é Deus nas Escrituras e leia as orações das Escrituras. Leia-as. Medite sobre eles, estude-os, não para que você possa repetir literalmente, mas para que você cultive ou desenvolva a mente de Cristo.
E você começa a pensar como Deus pensa. Você começa a falar como Cristo falou. Que você simplesmente assume. Você está renovando a sua mente. Você está desenvolvendo a mesma maneira de pensar. E não é disso que se trata. Não é algum tipo de papagaio robótico e doentio de qualquer coisa. Não. Apenas saturando as nossas vidas na palavra de Deus para que comecemos a pensar como Ele pensa. Para falar como Ele fala. Que a nossa vontade seja conformada a dele. Que estejamos tendo os mesmos pensamentos e dizendo as mesmas coisas. Agora, vamos terminar aqui em Lucas 18. Este é o nosso último texto. Versículo 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Agora, não temos tempo para passar por esta parábola, mas eu quero te dizer uma coisa. Se você pregar essa parábola corretamente, é surpreendente. Porque tem essa mulher que é tão implacável que o juiz diz, não a respeito, não tenho temor a Deus, eu nem gosto das pessoas. Mas eu vou atender a petição dela, porque ela está batendo assim, preto e azul, preto e azul. Ela não vai me dar descanso. Então Jesus aplica isso ao nosso relacionamento com o Deus soberano. Agora, antes de você ir lá pensando que vai derrotar Deus em preto e azul, deixa eu dizer isso o seguinte. Os tolos se precipitam onde os anjos temem pisar. E aqui está o que eu descobri ao longo dos anos. Aqueles que demonstram a maior ousadia bíblica na luta contra Deus e não desistiu, são os mesmos que demonstram a mais bíblica reverência a Deus. Um homem ou uma mulher reverente que teme a Deus, que conta suas palavras mesmo na sua presença, esse tipo de temor, junto com as promessas de Deus, que o capacitou a entrar e ter a ousadia de dizer, eu não vou deixar você ir até que você me abençoe. Mas é melhor você ter cuidado ao entrar lá com apenas algum conhecimento superficial de Deus, pensando, Abba Pai significa papai, e você vai entrar lá e dizer a ele o que ele precisa fazer. Tenha muito cuidado. Então, nós crescemos em ousadia. Ousadia bíblica é a medida que nós crescemos na reverência bíblica por Deus. Vocês estão entendendo? Muito importante. Mas veja o que ele diz, e diz, disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar. Em cada encontro, em cada circunstância, em cada obstáculo, em todas as oportunidades. O que eu quero dizer com isso? Uma grande porta de oportunidade se abre para testemunhar. Não entre nela sem oração. Sim, a porta se abriu, mas a oração o prepara como um trabalhador, você me entende? Isso é muito, muito importante. Não são apenas os obstáculos que devem resultar em oração, são as oportunidades que devem resultar em oração. Olha, alguém vindo em sua direção e eles parecem estar com problemas e que eles vão solicitar seu conselho. O que você deveria fazer? A primeira coisa que você deve fazer antes de abrir a boca para eles... Você deve abrir o seu coração a Deus em petição. Senhor, o que eu quero que essa pessoa esteja lidando está além de mim. E eles não precisam dos meus pequenos clichês idiotas ou de sabedoria humana. Eles precisam ouvir uma palavra de Deus da sua Escritura. Ajude-me. Me ajude. Agora, a última coisa aqui. Devemos orar não apenas o tempo todo, mas não esmorecer. Agora, por que isso é importante? Bem, eu posso começar uma maratona, é por isso que é importante. Posso começar uma corrida de 24 ou 26 milhas. Posso começar uma maratona. Meu único problema é que eu não consigo terminar uma. E esse é um dos maiores obstáculos à oração. Pessoal, a arma dispara, você sai para fora dos blocos. E logo vocês olham em volta e quem está lá? Quem continua correndo? Quem continua clamando? Quem persevera?
Mais uma vez, deixa eu voltar a dizer o seguinte: há uma ousadia sagrada em que você está crendo em Deus pelas promessas que Ele fez. Você não está presumindo a Deus por promessas que Ele não fez, mas você está acreditando nele pelas promessas que Ele fez. E você não vai desistir. Você vai continuar em oração. Eu estava lendo Martin Lloyd Jones e ele estava falando sobre quantas pessoas querem uma caminhada mais profunda com Deus. E eles vão começar. E ele diz, tantas vezes que ouviu coisas como, bem, eu não posso continuar. Por quê? Bem, eu orei por 6 semanas. Verdade? Bem, olha, eu dei o meu melhor, mas não aconteceu. São aqueles que vão e vão e vão. Entende? Agora eu quero te encorajar. Eu não quero que você saia daqui esta noite pensando, oh meu Deus, a minha vida de oração é horrível. Eu não quero isso. Esse não é o propósito. Nem é o meu propósito dizer para você que esta noite, antes de ir para a cama, você precisa orar pelo menos 1 hora. Na verdade, eu realmente não quero que você faça nada. Exceto meditar nas coisas que você ouviu e clamar a Deus e dizer como essas coisas, Senhor, em minha vida, minha posição, meus talentos, existem áreas na minha vida onde eu preciso ser mais dado à oração. Isso é o que eu quero. E quero que você faça essas perguntas com alegria, com expectativa. Olha, como um homem disse, um homem que eu amo muito, não vou mencionar o nome dele, mas ele disse que a igreja começou por um grupo de discípulos agonizando em oração no cenáculo e provavelmente terminará com os discípulos comendo em volta de uma mesa de comunhão. Bem, ele está errado. A igreja não começou com um grupo de discípulos agonizando em oração em um quarto superior. A palavra agonizante nunca é usada porque não havia necessidade de agonizar. Jesus os prometeu. Ele não disse para entrar em um quarto e agonizar. Ele disse, vá para uma sala e espere. Agora, quando o Senhor disser, vá para uma sala e espere porque eu vou fazer algo, você pode ter certeza de que isso vai acontecer. Portanto, não há necessidade de agonizar, bater nas costas ou bater no peito. Essa é uma falsa piedade monacal e nós não aceitaremos nada disso. O que nós sabemos é que nós temos um Pai Celestial que nos ama. Temos um mediador que é perfeito, forte. Ele não morre. Ele não precisa oferecer sacrifícios para si ou mesmo para nós, porque ele já fez isso. E que cada boa palavra escrita neste livro é desejo de Deus que seja uma grande realidade em nós. E então, com essa alegria e expectativa, vá até Ele. Vá até Ele e diga, me melhore nesta área, me ajude nesta área. E mesmo quando eu paro de clamar, como eu estou propenso a fazer, Senhor, não dê ouvidos ao meu silêncio, ouça o que eu estou dizendo agora, continue trabalhando até que essa coisa da oração se torne uma realidade. Mas tenha muito cuidado aí. Porque, bem, há 2 maneiras de fazer isso. Você pode simplesmente atravessar o deserto e estaremos na Terra Prometida em alguns dias. Ou você pode ficar no deserto por 40 anos. Você pode ir a Nínive de ônibus ou peixe-baleia, por baleia. Portanto, continue buscando neste assunto e ele o aprimorará nesta área. Ele vai te ajudar. Que o seu espírito, o seu bom espírito, seu espírito fiel esteja com vocês esta noite e os ajude. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. E eu oro, Senhor, que o Senhor nos ajude a todos. Senhor, mesmo aquele que prega sobre oração precisa de mais oração. Senhor, nos conceda graça para que possamos te buscar. Senhor, olhe para nós
E sim, Senhor, estamos abrindo bem as nossas bocas. Estamos pedindo ao Senhor para preenchê-la com os seus presentes mais preciosos. Não pedimos ao Senhor carros, ou casas, ou terras, ou conforto, ou cura. Não dessa vez. Pedimos o maior presente, a sua presença. A sua presença na oração. A sua amável ajuda. O seu fortalecimento divino. Que o Senhor se encontre conosco individualmente e coletivamente nesta igreja, Senhor. Nos ajude, por favor, Senhor. Nos dê o maior presente de Ti, em nome de Jesus. Amém.